Jornalista Beto Almeida, tem outros dois assuntos que passam também pelo Ceará. Eu estou olhando para o relógio, mas vou retomar aqui essa agenda da equipe de transição que tem cearense como protagonista desse debate. A equipe de transição do governo Lula tenta encontrar consenso para fechar o texto de uma proposta de emenda à Constituição PEC que garanta as condições de pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600, sem gerar instabilidade fiscal ao orçamento da União de 2023. Os aliados do presidente Lula querem apressar uma solução para viabilizar o dinheiro destinado ao Auxílio Brasil, mas mesmo na corrida contra o tempo, deputados federais e senadores que ainda não veem as propostas que surgiram como as mais adequadas nessa área, passaram a sugerir também projetos com menor impacto nas contas da União. Uma das últimas propostas é do senador Tasso Gereissati, denominada PEC da Sustentabilidade Social. A proposta de emenda à Constituição, de iniciativa do senador cearense, apresentada nesta segunda-feira, eleva em 80 bilhões de reais, de forma permanente, o limite do teto de gastos a partir de 2023. Qual é, Beto Almeida, a diferença entre essa proposta do Tasso, de 80 bilhões de reais, e a proposta que está sendo articulada pela equipe de transição do governo Lula, que propõe que o teto seja rompido em pelo menos 198 bilhões de reais para o pagamento desses programas sociais? Uma diferença enorme, Luzenor, porque o que está se colocando na realidade dos 198 bilhões, ou seja, 200 bilhões de reais, furando o teto da Lei de Responsabilidade Fiscal e o teto de gastos estabelecido, é que simplesmente não há provisão para de onde virão os recursos para bancar esse fura-teto. E simplesmente, Luzinor, o governo está trabalhando com um verdadeiro volume de programas sociais, tudo fora do teto. O que o senador Tasso Gereissati está propondo com esta PEC aí alternativa? Ele propõe expandir o limite do teto de gastos, ou seja, é como se o projeto ele vai, na realidade, autorizar ampliar o teto de gastos em mais 80 bilhões de reais, que olha só, vai ser suficiente para custear não só o Bolsa Família. Qual é o grande dilema que começou a se discutir? O governo não vai ter dinheiro para pagar a Bolsa Família de R$600. O orçamento só está prevendo 405, pois o que o senador Tasso Gereissati está propondo com esta PEC alternativa é que os 80 bilhões, ele se incorpora ao limite do teto de gastos e a partir daí vai ter dinheiro, Luzenor, para pagar não só o Bolsa Família, como inclusive já bancar também o aumento acima da inflação do salário mínimo, que também é outra promessa de campanha do presidente eleito Lula. Mas não apenas isso, vai ter todos aqueles programas sociais também que podem ser incorporados sem chegar nesse limite do estoura-teto de 200 bilhões de reais. Essa não é a única proposta alternativa que chegou lá. Tem a do Tasso Gereissati, que prevê esses 80 bilhões de reais no limite do teto de gastos, mas tem também a do senador Alessandro Vieira, que prevê Tem do PSDB. Também, que prevê 70 bilhões. Então, são duas excelentes propostas. Se havia dilema, eu acredito, Lucidor, que não há mais dilema para se aprovar agora essa questão da garantia do Bolsa Família e de início logo o aumento real do salário mínimo. E o outro assunto que passa também pela equipe de transição do governo Lula e tem reflexo no Ceará é a movimentação dos deputados federais e senadores que esperam a liberação do dinheiro das emendas parlamentares ao orçamento secreto. Quem conta essa história com informações de bastidores é o repórter Sátiro Salles. Deputados federais e senadores do Ceará acompanham a agenda da equipe de transição do governo Lula de olho nas negociações das emendas parlamentares ao orçamento secreto, principalmente dos recursos que estão retidos pela gestão do presidente Jair Bolsonaro. Os parlamentares tentam convencer o governo a desbloquear pelo menos 4 bilhões de reais dos 7 bilhões e 800 milhões de reais de emendas que já deveriam ter sido transferidas aos municípios. As informações dos bastidores políticos apontam que integrantes do atual governo, como o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, se empenharam nas últimas semanas para encontrar uma forma de aliviar as previsões de outros gastos federais e, com isso, liberar o dinheiro das emendas. Embora as pressões e cobranças sejam feitas,
o governo pode ir na direção oposta, uma vez que há uma ameaça de bloqueio no orçamento de 2022, após a decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, que impediu a tentativa do governo de adiar os repasses ao setor cultural, referente às leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc. O impacto é de cerca de 3 bilhões e 800 milhões de reais neste ano. O bloqueio das verbas aumenta a pressão de deputados federais e senadores para o texto da PEC da transição chegar ao plenário do Senado com a garantia de liberação de recursos do orçamento secreto. Aliados do presidente eleito Lula estão certos de que com o dinheiro do orçamento garantido, a PEC que trata do Auxílio Brasil de R$ 600 será aprovada com mais facilidade. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. A pressão é grande, jornalista Beto Almeida, porque o volume de recursos em todo o Brasil é superior a 7 bilhões e 800 milhões de reais. Uma pequena fatia é para os deputados federais do Ceará, com compromissos em relação aos municípios onde foram votados, e tem esse jogo de pressão dentro desse contexto do debate sobre a transição de governo, que de um lado também acaba gerando barganha para os atuais parlamentares. E é por isso que as atenções se voltam hoje, Zenô, para a comissão do orçamento da Câmara dos Deputados, porque é lá que tem um cearense, o deputado AJ Albuquerque, que é o relator desse projeto de lei do Congresso Nacional que desbloqueia as verbas do orçamento secreto. E mais, como é que é feito esse desbloqueio, Zedô? Ele está ampliando o prazo para até o dia 30 de novembro para que os parlamentares façam o encaminhamento dos projetos de abertura de créditos suplementares e especiais, ou seja, de verbas até o final deste ano. Então o projeto entra hoje em votação na comissão de orçamento e tá todo mundo de olho, porque a partir do que sair desse resultado dessa votação, ela vai a plenário e aí sim os deputados terão a garantia de que legalmente as verbas do que compõem o chamado orçamento secreto estão ou estarão com um prazo ampliado para que eles possam apresentar esses créditos suplementares. Beto, não dá para ter ideia de qual é o volume de recurso a ser destinado ao estado do Ceará nessa área das emendas ao orçamento secreto? Não, Luciano, olha só. São os 20, lógico que todos os deputados federais, não tenha dúvida, vão fazer uma verdadeira corrida contra o tempo para apresentar os seus créditos, as suas propostas de liberação de verbas do orçamento secreto. E isso, eu vou lhe dizer mais, é uma coisa que passa por um acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, o deputado Arthur Lira. Naturalmente que o Arthur Lira está candidato à reeleição. Quem é então da base, quem está junto com ele, esses parlamentares serão melhor tratados, terão melhor viabilidade nas discussões, na liberação de verbas. É por isso que é difícil você prever exatamente que percentual vai caber a cada parlamentar, a cada bancada de Estado. Quem está com Arthur Lira, naturalmente, é previsível até que seja melhor atendido na liberação dessas verbas.